8 verdades desconfortáveis que estão travando o seu emagrecimento e ninguém teve coragem de te contar. Antes de mais nada, sou Giovana, sou nutricionista há mais de 5 anos, atendo em 18 países e hoje meu propósito é passar como emagrecer de um jeito fácil, leve, sem terrorismo, comendo o que gosta. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque você sabe que tem alguma coisa ali te travando. Você já tentou várias dietas, chás, jejum, low carb, treino em jejum, e ainda assim o seu corpo parece que ele está travado. Porque quando você entende realmente o que te trava, você finalmente começa a emagrecer com leveza, com constância e sem aquele drama de se sentir fracassada toda vez que você for errar. Então vamos começar isso? Primeiro de todos, o clássico do clássico é não saber o que come. Muita gente me pergunta, Gil, acho que eu como tão pouco, mas e aquele queijinho quando você estava cozinhando, e aquela garfada no prato do marido, do filho, e aquele belisquinho à tarde no meio do trabalho? Tudo isso soma e pior, soma sem você perceber. E cada vez mais você acha que come pouco, só que comer pouco não significa que você está comendo poucas calorias. O pouco, às vezes, pode ser mais do que você gasta, e isso, pouco a pouco, vai fazer com que você engorde. Comer sem pôr no prato é a melhor forma de você auto-sabotar e ficar travada na balança. Mas o seu corpo, ele tá registrando, ele tá sentindo e você aí armazenando essas calorias. Então, a grande verdade é que você não tá sem resultado porque você come muito. Você tá sem resultado porque você come sem perceber o que come. A primeira coisa é você ter essa autoanálise bem crítica de eu estou comendo exatamente o que era para comer, ou tem muitas situações da minha vida que eu dou esses beliscos, dou essas escorregadas e acabo me vitimizando da situação. Outro desafio e até um ponto para você começar a ter essa análise é você colocar tudo no prato. E por que comer no prato é um ato de coragem? Porque às vezes a gente acha, não, mas é só uma fatia. Mas isso é saudável. Por ser saudável e ser pouco, você não está saindo necessariamente do seu objetivo. Quem monta o prato, ele se autorresponsabiliza do que está de fato consumindo. Agora, se você for ali pegar um punhadinho de uva passa e achar que não está sendo nada de calorias, sinto de lhe dizer que já foi uma 150, equivalente a um pão francês, que você não se autorresponsabilizou. Você apenas falou, mas foi só um pouquinho, sabe? Mas foi só um dia, foi numa terça. E quando você vai ver, você está fazendo esses extras, só que você se acomodou nesses deslizes. Então você acha que isso até faz parte na sua dieta e você acabou acreditando na sua própria mentira. E aí a gente entra para até um ponto que seria interessante reforçar, que é a questão da atenção plena. Só que você tem que definir os horários certos para comer, porque senão você acaba tendo fomes acumuladas por não ter parado, feito ali a sua refeição e sim ter feito os beliscos. Às vezes você fala assim, durante o dia é tranquilo, mas é porque você sempre foi beliscando. E aí você fala, meu problema é a noite. Não, amor, seu problema é o dia inteiro. Você desde manhã já não tá comendo, não tá separando ali a refeição, e à noite é quando você para com a correria do dia a dia, né? Você fala, nossa, eu não comi o dia inteiro, eu preciso comer. Aí você quer comer o mundo. Mas desde as 2 horas você tá beliscando, amor. Desde as 4 horas você não parou e fez um lanche, você abriu a geladeira e comeu uma fatia de queijo. Vamos se autorresponsabilizar? Falo isso com alguns pacientes, mas você que tá aqui nesse vídeo, preste atenção porque é um pote de ouro. Você vai sentir fome. A fome é normal. Nós somos seres humanos e a fome, ela vem. Só que a gente precisa entender a fome física da vontade, do ciricutico, da fome emocional. Então, a fome física ela vai vir em momentos estratégicos e você vai ter os sinais de fome física. Quais são? Normalmente barriga roncando, ou até mesmo aquela queda de energia, fadiga. Você já fica um pouco mais assim, você já está um bom tempo sem se alimentar. O segundo ponto é o do ciricutico. Normalmente, quando existem oscilações emocionais, principalmente pela ausência de neurotransmissores no dia a dia, então uma vida muito monótona, uma rotina muito estressante, você não libera ocitocina, você não libera dopamina, você não libera noradrenalina durante o dia, fica aquele caos mental e tensão, pertinho de burnout, e aí às vezes você vai para o que é mais fácil, a comida, o delivery, a síndrome do eu mereço. Então, é importante que você tenha esse filtro para entender que ter um pouco de fome é normal, mas se for uma fome de, eu estou com uma fome de batatas fritas, não é fome, amor.
Fome, você come uma maçã, você come um pão com ovo, você come arroz e feijão e você fala, não, beleza, agora eu tô bem. Dá pra segurar. Aí a gente entende que é uma fome. Agora, ter uma fome de bolo de pote, isso não é fome. E para comer, a gente tem que se nutrir. Também não é comer coisa errada, porque quando você come errado, você ainda tem fome. Porque o seu corpo tá pedindo nutriente, ele não tá pedindo excesso de carboidratos. Liberdade é diferente de libertinagem. E é isso que nas consultas e nos acompanhamentos eu consigo pontuar da melhor forma, de forma personalizada, para entender o que a pessoa em si ela está vivendo. Porque às vezes você está vivendo um pouco da forma emocional, ou você está vivendo a forma insuportável porque você estava num ciclo de dietas de ódio. Pesar alimento não é neurose, é clareza. Cara, eu vi essa frase de não lembro de quem é no Instagram, e eu achei muito bom, porque às vezes a gente acha que estar numa dieta, começar uma dieta, é punição, né, a prisão, e de que, nossa, eu vou ter que sempre controlar as minhas porções. Se você não controla algo, você não tem um norte do resultado que aquele algo pode te trazer. Às vezes a gente acha que só fazer um prato bonito é fazer dieta, é totalmente coisas diferentes, distintas, aprende isso agora. Comer bem é pra vida, é o básico, é igual escovar o dente. Você escova o dente para não ter cárie, você não tem a cárie para escovar o dente, é a mesma coisa, a gente come bem para não ter doença, a gente não vai ter a doença para depois comer bem, né? As pessoas são tudo ao contrário, não. Mas quando você tá num objetivo estético, a gente tem que filtrar. Ah, meu objetivo é ganhar massa muscular. Amor, suas quantidades vão ser diferentes da Mariazinha, que não tem nenhum objetivo da vida. Ah, meu objetivo é ter a barriga da Jade Picon. Nossa, você então é linda. Se você não tá pesando a comida, você não tá fazendo nada. Então, temos que ter um filtro também de quando não temos o nosso controle, que é a balança, a gente escolher alimentos mais limpos, mais saudáveis, menos gordurosos e entender que é muito diferente você errar 50 gramas de melão de errar 50 gramas de chocolate. A gente tem que entender que não tem problema errar e nem sempre você vai ter o controle das quantidades. É para você entender que a dieta não precisa ser louca, mas você, quanto mais se vitimizar, menos você vai estar satisfeito com a sua vida. Menos você vai amar seu corpo. Cara, eu quis trazer esse tópico porque é muito importante. Facilite os hábitos bons e dificulte os hábitos ruins. Isso é, assim, acho que o mais importante de tudo. É muito mais fácil você comer uma fruta se tiver frutas na sua fruteira. Ficou quase uma trava-língua isso. Mas é muito mais fácil você comer um Ruffles ou um Doritos se na sua casa não tiver nada, se tiver que fazer um ovo, se tiver que fazer um arroz, e ali o Doritos está prático. Então vamos tentar facilitar e trazer esse lado de comida limpa, saudável. E se você não tiver controle nos alimentos que não são tão saudáveis, não tenha os em casa. Tire do seu ambiente. Outro detalhe é, tira do ambiente, tá passando por um processo, vai ter quedas, vai ter vários momentos que eu tava melhorando e do nada abri um pote de sorvete como inteiro. Mas tem muita gente que fala, quando não tem ali um acompanhamento legal, personalizado, que dieta dá trabalho. Dá trabalho uma coisa que não tá legal. Quando você vai para uma dieta que dá trabalho, no sentido assim, nossa, um porre, ter que comer, fazer minha comida, você teria que fazer sua comida, você vai fazer seu arroz, feijão e frango, certo? Só que existe a possibilidade de você ter que fazer a salada verde, das freiras virgens e as castanhas. Essa possibilidade comigo já nem existe, tá? Por isso que eu entendo que quando uma pessoa fala dá trabalho da dieta, ela tem que ir no mercado, colocar as 3 hortaliças dela, colocar as castanhas 3 horas da tarde com iogurte azedo, que estão 2 ingredientes, você tem até trauma daquilo, que já fiz muita dieta consumindo aquele negócio. Assim, aquilo dá trabalho, realmente, porque é uma coisa que você não gosta, você não tá gostando do processo. Então dá um trabalho ruim. Agora, a dieta em si é a sua alimentação. Então, a sua dieta tem que estar na base da sua rotina, não a sua rotina tem que se moldar para você ter a sua dieta. O processo, ele não é totalmente assim, fácil, leve, etc. Mas ele pode ser muito mais fácil do que as outras opções ridículas que você já fez na sua vida. Ele vai ser muito mais gostoso se você estiver amando aquele processo. Agora, pense muito bem, é a autorresponsabilidade que eu estava falando. É mais trabalhoso ainda de tudo, essa frase vai ser um pouco chata de você escutar, mas é acordar frustrada, triste, insatisfeita com o seu próprio corpo todos os dias, porque você não encontrou algo que valesse o seu esforço.
Bom, aí eu quero agora passar um bônus. Eu ia deixar no outro vídeo, mas eu acho que eu vou juntar em todos e depois fazer um vídeo só sobre isso, porque é um bônus muito legal da gente falar sobre organização, fim de semana, restaurante e compras, tá? Então, assim, o que eu ia falar é que o que te trava não é a força de vontade, é a falta de estratégia, a falta de direcionamento, é uma coisa que eu falo muito no Instagram. E você já tem o desejo, agora você de fato precisa do plano. Claro que se você quiser acompanhamento comigo ou com as nutris da minha equipe, você tem link aqui, eu acho que vou deixar o link aqui do formulário para você falar um pouco do seu objetivo, passar seus dados, a gente vai conversar com você, a gente tem diferentes planos para você conseguir também passar o que você acha melhor. Mas se esse vídeo faz sentido, já se inscreve, compartilha, salva, vê 1000 vezes, porque tem muito conteúdo rico nesse vídeo e acompanhe os próximos, porque eu vou destrinchar muito do que a gente falou aqui nos outros vídeos. E o mais importante, eu vou querer criar um vídeo que é somente sobre déficit calórico. Então, eu vou ensinar você como fazer sua taxa metabólica basal, total, o seu déficit, suas dietas, principalmente para as pessoas que são mais independentes e elas querem saber como fazer de fato uma alimentação saudável dentro da vida delas. Tá preparado para esse vídeo? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Beijão!